Olá, está começando o programa Música Viva, nosso primeiro programa, um programa feito para você. Um programa que vai falar de música, de adoração, de louvor e sempre trazendo um convidado especial para estarmos falando desse tema, desse assunto tão atual. E nesse dia, nesse nosso primeiro programa, nós temos a alegria de termos conosco um convidado muito querido, Pastor Odair, conosco. É um prazer, pastor, tê-lo aqui nesse dia. Amém. E eu quero iniciar aqui com uma pergunta bem pessoal e bem simples e perguntar para o senhor do seu ministério, como que ele iniciou o seu interesse pela música, sua conversão, quando tudo começou, como a música entrou na sua vida, para nós podermos chegar até o seu ministério musical. O senhor hoje é o líder aí do presidente. Interessante, bacana a pergunta. Eu nasci dentro de uma família cristã, mas católica, né? E meus pais, desde muito cedo, sempre nos ensinaram a estar indo para a igreja. E por volta dos meus 11 anos de idade, eu tomei uma decisão de ser padre. Estava tudo certo, né? Tudo planejado aí. E nessa época a gente decidiu de ir para o mosteiro, se preparar e tudo mais. E nessa semana das decisões que nós tivemos, a minha mãe teve um problema de família. Meu tio desapareceu e umas pessoas ligadas a ela, das vizinhas, iam na igreja Avivamento Bíblico, na Rua Boa Vista, ou na Rua Santos Dumont, ali no bairro Boa Vista. E levaram ela, levou uma muda de roupa, na época tinha aquelas campanhas, né, como até hoje tem. Uhum. E uma das profetas disse que meu tio estava vivo, né? E a partir dali encontramos o nosso tio, ela continuou indo para a igreja, tomou a decisão de batismo já no final do ano, isso foi em 75 para 76. Meu pai também se converteu, foi curado de uma bronquite gravíssima que ele tinha no batismo da minha mãe. Até então minhas irmãs estavam indo para a igreja, eu não estava indo, né? Não tinha nenhuma ligação com a igreja. Ia porque era obrigado, porque meu pai ia para a igreja, minha mãe também, se obrigatoriamente tinha que ir. E minha mãe contou uma história de acampamento. E eu gostava muito de acampamento, de fazer muito acampamento no trabalho de adolescentes e jovens da paróquia, da igreja. E passou 3 anos, nunca teve acampamento nenhum. Essa é a verdade. Minha mãe me enrolou por 3 anos. Depois de 3 anos eu fui saber o que era um acampamento. Mas nesse ano que eu fui com a minha mãe, eu estava com 12 anos, eu conheci o maestro Oswaldo, né, Marcelino. Eles tinham trabalho de coral e às noites sempre tinham os ensaios. E num desses ensaios eu estive lá. Aí eu entrei, sentei assim, eu sempre curti a música, né? Uhum. Tava na veia já. E por consequência disso eu ficava sentado ali nos ensaios, participando, vendo. E algumas vezes eu ficava sentado até na parte dos homens ali, cantando. E tinha um homem chamado Jonas, irmão Jonas, um negrão. E ele tinha um baixo profundo. Uhum. E eu falei, caramba, o cara canta muito, né? E eu curtia, né? Ouvir ele cantando aí e tal. E naquele momento, comecei a vir para a igreja, não por causa da igreja, mas por causa da música. E eu me lembro até hoje, né? Porque o Oswaldo Marcelino é o culpado de eu estar na igreja até hoje, né? Entendi. Porque algumas irmãs lá na época falam assim, esse menino não pode ficar aqui. Aí eu falo, por quê? Porque ele não é batizado, não é membro da igreja, não pode estar aqui no coral. Aí o Oswaldo falou, não, ele vai ficar aqui. É melhor ele aqui do que lá na rua. Deixa que eu tomo conta dele aqui. E eu falei, pô, legal, meu. Alguém me aceitou estar aqui, né? Uhum. E a partir dali fui caminhando. Em 77 houve um evento na igreja que o missionário Luiz Quiló estava fazendo uma grande campanha lá no ginásio Lauro Gomes. E ali, por uma situação muito interessante... Isso tudo em São Caetano? Tudo em São Caetano. E aí, por uma situação tudo assim, muito interessante, vejo Deus atuando ali. Meu pai já era diácono da igreja. E aí o pastor Alírio falou assim que eu tinha que ajudar meu pai.
Eu falei, mas nem membro eu sou, tenho que ajudar meu pai. Você vai ajudar seu pai. E comecei a ajudar meu pai. Monta a cadeira, desmonta a cadeira, tira tablado do chão, põe tablado no chão, tal. Começou o evento. Era no período da tarde, 7 de setembro. Né? Naquela hora, pediram para mim ficar com umas cartelinhas. Antigamente, é bom o pessoal saber que nós tínhamos grandes cruzadas evangelísticas. Né? E a turma ficava com as fichinhas na mão para ir até a pessoa e falava assim, oh, parabéns, você aceitou Jesus. Anotava os dados da pessoa e vinha com ela pro local de decisão. E isso que ano aqui? 77. 77. Foi o ano que eu aceitei Jesus. 7 de setembro de 77. Eu não sou da época das cruzadas. Porque quando Às eu 16 horas e 50 minutos. Em 86 eu acho que já não tinha tanta cruzada assim. Mas vamos lá. Tá. E ali, as pessoas assim, e eu ficava olhando ali, né, observando as coisas, e eu falei, não vou me mexer não, porque todo mundo vai em cima das pessoas, então, né. Aí tinha um camarada lá no alto, quase no final dos degraus ali do ginásio, e eu fiquei observando aquele camarada. Eu falei, alguém vai pegar ele, tá lá perto, né? E ele lá com a mão assim levantada. E ninguém ia até lá. Eu falei, é meu. Aí saí correndo, pulei o alambrado da parte da quadra pro ginásio. E cheguei até ele, cheguei e falei, parabéns, Jesus te ama. Excelente decisão que você teve e tal, né? E o cara tava bêbado. Cheirava pinga pura. Eu falei, não quero nem saber, camarada, você vai dizer comigo agora. E vim ajudando ele desse que não conseguia nem andar, o cara, né? Aí eu falei, agora eu entendi porque ele quis trazer o camarada. Aí vim trazendo e tal. No meio do caminho, o Espírito Santo falou comigo. Olha só que interessante, né, Aldeia? Você tá aqui na igreja, tá lá com o pessoal cantando, né? E você acredita em mim num quadro, que tá ali o Deus que eu sou. E esse aqui que tá totalmente sem nenhuma consciência, tá entregando a vida dele para Jesus. Naquela hora eu tomei a decisão de aceitar Jesus, né? Nunca mais vi o bêbado, nem sei o que é esse bêbado, e eu tava lá aceitando. Para mim, eu acho que foi um anjo ali enviado para resolver o problema, porque eu nunca mais vi aquele bêbado, né? E foi assim que aconteceu a minha história para essa relação de igreja e área musical. E você se especializou em algum instrumento? Depois que você entra na igreja, você é motivado pela própria naturalidade em melhorar o que você tem. Então, conversando com o próprio Oswaldo, eu falei assim, Odair, faz a Fundação das Artes. E aí, na época, a Fundação das Artes não era uma universidade, uma faculdade de música. Era um instituto de formação para músicos, né? Tanto é que o pastor Mizal também fez lá, e depois ele fez a Universidade de Música. E ali eu fiz a minha formação completa, né? Em canto e instrumental também, né? E aí eu dediquei meu trabalho mais para a área de percussão, né? Instrumento que eu acho mais, que eu curto mais é o contrabaixo. E a área de percussão musical. Excelente, conhecendo aí um pouco da história que eu não conhecia do pastor. É verdade. Essa questão, acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Ia ser padre, né? Ia ser padre, olha, tudo certo. Deus encaminhou e hoje ele é pastor da nossa igreja Avivamento Bíblico. E hoje aqui com a gente no Música Viva. E o pastor foi crescendo e hoje tem aí esse lado produtor, compositor. Certo. Né? E foi aí evoluindo na questão ministerial, musical. E hoje, para quem não sabe, o entrevistado de hoje, ele é o líder mor da área de música da igreja. Ele o pastor José Carlos nos deu essa incumbência aí, né? Abriu esse espaço para a música, né? Que foi algo que a gente foi galgando aos poucos. É algo que eu quero também compartilhar com o pastor, que ajudou aí muito na transição do Ministério de Música. Né? Entendi. Porque nós tínhamos, na década de 80, um inário, a harpa cristã, e houve essa transição e houve-se essa abertura para o louvor congregacional que não existia. Né? Poderia falar um pouco Eu vou comentar sobre essa questão que eu acho muito legal. Eu vejo muitas pessoas quando vêm para a igreja, ela se converte, cresce, amadurece,
E aí, de repente, ela prefere ir para outra igreja porque lá tem as coisas, aqui não tem. Com a gente foi totalmente diferente, né? Eu falava assim, bom, aquilo é bom, eu vou trazer para minha igreja. Sempre foi essa meta. Eu me lembro que nos anos 80, havia um camarada chamado Ademar de Campos, ele não era pastor ainda, entendeu? E nós íamos lá no CPP participar dos eventos. Eu me lembro que eu saía do trabalho, de vez em quando até perdia a universidade, e estava lá toda segunda-feira, tinha que pegar uma fila enorme, porque só cabia 1.049 pessoas dentro do local. E você tem que chegar bem antes para poder, além de você ter que entrar, você tem que pegar um bom lugar para sentar. E tinha uma turma abençoada que ia já pegar lugar para 30, né? Ele chegava primeiro e ia colocando toalha, cobertor, bíblia, para cada cadeira do pessoal sentar, né? Até que um dia não proibiram mais isso. Mas dos anos 80 até os anos 90, eu peguei toda essa informação da comunidade